Agora, busca informada. Então, o Dijkstra ele acha a solução ótima, só que ele visita muitos nós, tá? Eu quero dizer que a solução ótima é que ele pode não ser o mais eficiente computacionalmente, mas ele certamente acha o caminho mínimo. Dentro do seu grafo, considerando as limitações do seu grafo, né? Claro que assim, quando a gente faz a gente torna o nosso mapa que é contínuo num grid, como o grid é uma coisa discretizada, a gente naturalmente perde a otimalidade, né? A gente não vai achar o caminho que realmente seria mínimo no contínuo. Mas dentre a precisão do seu grid, ele realmente vai achar o caminho mínimo, né? Considerando as limitações do grafo, ele vai considerar, ele realmente vai achar a solução ótima. É possível acelerar a busca usando o conhecimento do domínio, que a gente chama isso de informação, né? Por isso que essa busca, que é a base aqui do A estrela, a gente chama isso de busca informada. Porque a gente não só vai utilizar a informação da busca do grafo, mas a gente vai utilizar a informação do que a gente conhece daquele mundo. A gente vai usar a informação, por exemplo, que a gente conhece que aquilo é um mundo que realmente aquele grafo ali está numa coisa que envolve distâncias, então eu consigo utilizar a distância euclidiana como uma informação extra, daqui a pouco vai ficar mais claro como, né? Como uma informação extra para poder guiar a minha busca. E a ideia da busca informada é considerar primeiramente nós mais promissores. Então, quando eu estou pegando um próximo nó lá para poder explorar, né, eu não vou só considerar aquele que tem o menor custo de todos que eu encontrei até agora, mas também eu vou considerar uma coisa a mais para poder pegar o próximo nó para explorar, de forma que ele seja um cara mais promissor, ele esteja mais na direção realmente do caminho mínimo, para evitar que eu explore nós desnecessariamente até encontrar o caminho mínimo até o objetivo. A gente chama esse negócio de pegar os nós mais promissores de best first search, tá? Então, é o melhor primeiro, né? É uma busca que pega o melhor primeiro, isso ligando com o breadth first search, que é a busca em largura, e o depth first search, que é a busca em profundidade, né? Então, isso aqui é uma busca em que você pega o mais promissor primeiro, para poder explorar. E para isso a gente usa uma estimativa de quão promissor é um certo nó. Essa estimativa a gente chama de função de avaliação heurística, tá? Então, heurística é um nome muito recorrente em inteligência artificial, e basicamente se usa heurística quando você está utilizando alguma coisa que assim, você não consegue formalmente provar que aquilo é a coisa certa a fazer, mas no geral aquela ideia funciona bem, tá ligado? É uma coisa assim que assim, não é super formal, mas é uma coisa que você sabe que em geral é uma boa estimativa para o que você está querendo fazer, tá? Então você vai utilizar a heurística para poder estimar a promessa de um certo nó, né? E aí, para o caminho mínimo, a gente usa uma estimativa do custo até o objetivo. Então, se a gente está numa certa posição aqui do grafo, né, e o nosso objetivo está aqui, a gente vai usar uma estimativa de custo para poder sair daqui e chegar até aqui, beleza? E a ideia ela é aplicável também para gente, se a gente estiver buscando em árvore ou em grafo, tá? Que no caso do grid lá, aquilo é naturalmente um grafo, mas a gente pode utilizar essa ideia de busca informada também para poder fazer busca em árvore. Então sejam o G de N, o custo para chegar até um certo nó N, o H estrela de N, o custo ótimo do nó N até o objetivo, e o F estrela de N, o Gn mais o H estrela de N. O Hn ele vai ser uma função heurística para poder estimar o H estrela de N, e o Fn ele vai ser a soma do Gn com essa função heurística. Tá? Então imagina que a gente tem aqui um certo nó N, beleza? A gente tem aqui um nó objetivo, e a gente tem o nosso, desculpa, nó objetivo não, o nó inicial, né? Que eu vou chamar aqui de S, para dizer que é o início, e eu tenho um nó aqui objetivo, que é o G, que vai ser o meu goal, né? Meu objetivo. Então, eu tenho um certo caminho para poder chegar aqui até o N, isso aqui eu vou chamar de G de N, e eu tenho um outro caminho aqui, eu estou colocando tortuoso assim, porque pensando que a gente pode ter obstáculos, né? Tem que ir desviando os obstáculos, e a gente consegue chegar até o nosso G aqui, que é o nosso objetivo, tranquilo? E esse cara aqui eu vou chamar da função H estrela de N, que é o custo realmente ótimo para poder chegar até esse objetivo G. Só que para eu conseguir achar esse H estrela de N, eu tenho que fazer a busca em si, né? Que é exatamente o que eu estou evitando fazer. Eu quero pegar informação sobre isso sem fazer a busca em si. E aí, em vez de colocar esse H estrela de N, eu posso tentar usar uma função heurística, que é uma estimativa, assim, do H estrela de N, que eu vou chamar aqui de H de N, tá? E o F estrela de N é esse valor realmente ótimo, né? Porque o G de N é uma coisa que eu já achei com busca mesmo. E o H estrela de N seria o custo ótimo, que eu não conheço ainda. E já o F de N é essa coisa, só que eu estou utilizando uma estimativa, que a gente chama de heurística,
para poder calcular aqui uma estimativa do meu H estrela de N, tranquilo? E aí, para o caso de minimizar caminho, a gente tem 3 tipos de busca, tá? A gente tem uma busca que a gente chama de busca de custo uniforme. Isso aqui são nomes que o pessoal geralmente dá inteligência artificial, em que a gente usa o G de N. Então, a gente, em vez de utilizar o G de N mais o H de N, a gente, em vez de utilizar o F de N, a gente vai utilizar só o G de N, né? Isso é basicamente o Dijkstra, né? É exatamente o que a gente faz lá no Dijkstra. No Dijkstra, a gente pega simplesmente o custo até o caminho para poder escolher o próximo nó para explorar, né? Isso é o que a gente chama de nó mais promissor. É simplesmente o cara que tem o menor G de N. Então, isso é basicamente o Dijkstra. Tem uma busca chamada de busca gulosa, greedy, em que, em vez de a gente considerar o G de N, a gente considera só o H de N e esquece completamente do G de N. Então, a gente utiliza apenas a estimativa do custo até o objetivo para poder escolher o próximo nó para poder explorar. Tranquilo? A busca greedy, ela não tem garantia de achar o caminho ótimo, tá? De achar o caminho mínimo, só que em geral ela roda super rápido. A gente não vai falar muito nela aqui na aula de hoje, mas quem tiver curiosidade pode procurar. A busca greedy, em geral, só é recomendada se você realmente tiver problema com custo computacional no seu planejamento e você estiver querendo rodar o mais rápido possível sem se preocupar tanto assim com a otimalidade do caminho. Você quer só achar um caminho que seja mais ou menos decente, mas que não necessariamente seja o ótimo, e você quer achar no menor tempo possível, beleza? Só nesse caso que se utiliza ela. E que é mais utilizado é o algoritmo que a gente chama de A estrela. O A estrela ele combina as duas coisas. Ele combina tanto o custo até o nó, do caminho mínimo até o nó que a gente já calculou, que é o que a gente utiliza lá no Dijkstra, como também soma com esse valor aqui da heurística H de N. Né? Então ele usa o F de N, que é a soma das duas coisas, que é uma estimativa de custo total do nó inicial, do meu nó S, e até o meu nó objetivo, que é o nó G aqui. Beleza? Então a busca gulosa ela é rápida, mas ela pode encontrar a solução subótima. O A estrela ele melhora o desempenho em termos de custo computacional em relação ao Dijkstra, só que ao mesmo tempo ele é ótimo desde que o H de N ele atenda a certas condições, que nem são condições tão complicadas assim, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Então esse aqui é um pseudocódigo por A estrela. Perceba que é parecidíssimo com o Dijkstra, né? É basicamente o mesmo pseudocódigo do Dijkstra. A única diferença é que agora a gente tem essa história de calcular o F, né? O F para poder escolher o próximo nó através do F. Então inicializa aqui todos o custo do G e do F para infinito, para todos os nós. Inicializa aqui minha fila de prioridades, pego o primeiro nó, coloco o G como sendo 0, que seria o cost lá no Dijkstra, né? E o F eu coloco como sendo o H do começo até o final, né? Esse goal aqui é o meu objetivo, tá? E aí eu botei o H porque o G eu já sei que é 0, né? O F, lembrando que o F, né? F de N, ele é G de N mais H de N. Como nesse caso o G de N é necessariamente 0, eu não somei aqui, eu botei simplesmente o H do início até o final, tá? E essa heurística aqui, acho que é até bom já comentar, né? No caso, como a gente está trabalhando especificamente com planejamento de caminho, essa heurística ela é basicamente a distância euclidiana, né? Porque é uma boa estimativa de distância do nó que eu estou aqui, N, até o objetivo. Como realmente eu sei que esses nós eles representam posições no espaço, uma estimativa que eu tenho, que seria basicamente o menor caminho, se eu não tivesse nenhum obstáculo no meio do caminho entre o nó N e o nó G, e pode ser até a estimativa realmente que crava com custo ótimo, né? Se isso for verdade, eu tiver uma linha reta que liga o N até o G, então geralmente eu utilizo a distância euclidiana para poder calcular essa estimativa H, tá? Então o H de N aqui ele vai ser a distância euclidiana, tá? Beleza. E aí eu pego e insiro esse nó na fila de prioridades, só que o valor que eu coloco aqui para poder inserir na fila de prioridades agora vai ser o F, né? Não vai ser mais o cost lá, que é o equivalente ao G. E aí, enquanto a fila não estiver vazia, eu pego aqui o nó de menor valor. Percebo que aqui eu estou trabalhando com a busca, então eu verifico se o conteúdo do meu nó é o objetivo. Se for o objetivo, eu já posso parar a minha busca prematuramente, né? E aí eu continuo aqui iterando, procurando aqui os sucessores. Se o custo do sucessor, o G, né? O custo do sucessor for maior do que o valor de G mais o custo, isso significa que eu encontrei um caminho menor ainda para poder chegar no sucessor, né? Então, nesse caso, eu substituo, calculo o novo valor de G para ele, calculo o novo valor de F, utilizando a heurística, né? E substituo o pai também, dizendo que o pai é o nó que eu estou explorando atualmente, e coloco aqui na fila. Então, muito parecido lá com o Dijkstra. A diferença é que agora a gente está utilizando o F para poder escolher o próximo nó a ser explorado.
E aí, sobre aquela heurística, né? Como eu falei para planejamento de caminho, o esquema é basicamente utilizar distância euclidiana, mas vou dar algumas justificativas de por que isso funciona. Então, a heurística, ela depende do problema, isso a gente chama de conhecimento de domínio. Entenda que esse algoritmo de A-estrela, ele não é só para planejamento de caminho, tá? Ele é um algoritmo genérico de busca em grafo. Se eu não me engano, ele nasceu, sim, o algoritmo A-estrela, historicamente, ele nasceu num problema associado ao planejamento de caminho de robô, mas assim, ele no fundo é um algoritmo genérico de busca em grafo. Se você tiver alguma forma de criar uma função heurística para o problema que você está resolvendo, de busca em grafo, então você consegue utilizar o A-estrela, não tem problema nenhum, você pode usar ele para encontrar um caminho mínimo, seja lá o que esse grafo representar. Aqui no caso de planejamento de caminho, o conveniente é a gente utilizar a distância euclidiana, mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Então, primeiramente, existem dois conceitos de heurística, que é heurística admissível e heurística consistente. A heurística admissível diz basicamente que o h de n, que é a minha estimativa, tem que ser menor ou igual que o h estrela de n, que é o meu valor realmente ótimo do custo de n até o objetivo. Então, intuitivamente, o que isso aqui está dizendo é que a nossa estimativa ela não pode superestimar o custo real. Então, tem que ser uma estimativa otimista. Se você pensar lá na distância euclidiana, né? A gente tem aqui um nó n, e aqui a gente tem um nó objetivo. A distância euclidiana seria seguir uma linha reta, né? Isso com certeza é verdade, né? Porque no melhor caso, eu não vou ter nenhum obstáculo atrapalhando o caminho entre o nó n e o nó g, e aí realmente o meu custo vai ser um custo de linha reta, né? Então realmente ele nunca vai superestimar a minha distância, porque no melhor caso vai dar exatamente essa minha estimativa. A heurística admissível ele garante a estrela ótimo se você estiver fazendo uma busca em árvore, tá? E aí tem um outro conceito que é o que a gente chama de heurística consistente. A heurística consistente diz que o h de n ele tem que ser menor ou igual do que c de n, uma aresta a e n' mais h de n', em que o n' é um sucessor do n através dessa aresta a. Né? Basicamente eu tenho o meu nó n aqui, eu tenho aqui um nó n', esses caras eles estão ligados através de uma aresta a, e a gente tem aqui o nosso objetivo, tá? Então, isso aqui seria a estimativa do n', e aí a gente tem outra estimativa para sair do n e chegar no g, que a gente chama de h de n, e aí basicamente o que eu estou dizendo é que se eu pensar isso aqui como sendo uma reta, né, para chegar até aqui, pensar isso aqui como sendo mais ou menos uma reta para poder chegar até aqui, basicamente perceba que isso aqui diz que a soma desse comprimento mais esse comprimento tem que ser maior ou igual que a soma desse comprimento direto de n até g. Né? Então, intuitivamente, a gente está dizendo que a heurística ela tem que representar a desigualdade triangular. Tá? Então, basicamente isso que a gente está dizendo intuitivamente. E a heurística consistente ela garante que o A estrela seja ótimo se a gente estiver utilizando para uma busca em grafo, conforme é o caso que a gente está fazendo aqui. Tá? E para desempenho, você ter uma heurística consistente é melhor do que ter uma heurística admissível, tá? E consistente é uma coisa mais forte, tá? É um conceito mais forte. Então, consistente implica admissível, mas não o contrário. A gente pode ter heurísticas admissíveis, mas que não são consistentes. Só que, na prática, é muito difícil você conseguir uma heurística admissível e não consistente. A maioria dos exemplos que você encontra na literatura, eles são altamente forçados, tá? São heurísticas, assim, muito fabricadas assim, exatamente para isso acontecer. Então, na prática, para a maioria das heurísticas que realmente importam, se ela for consistente, se ela for admissível, ela também é consistente. É as duas coisas ao mesmo tempo, beleza? Então, quanto mais h de n for próximo de h estrela de n, melhor, tá? Então, a nossa estimativa ela não pode superestimar, né, o h estrela de n, mas quanto menos ela subestimar, melhor, tá? Quanto mais próximo for, melhor, que também é intuitivo, né? Quanto melhor nossa estimativa casar com o valor real de h de n, melhor vai ser. E se eu tiver uma heurística h1 de n, que ela é maior ou igual do que h2 de n para todo n, a gente diz que essa heurística h1 ela domina a heurística h2, e a gente pode mostrar que o A estrela ele sempre expande menos nós utilizando h1 do que utilizando h2. Então, basicamente, expande menos nós quer dizer que é mais rápido, então é o que a gente quer. Então, a estrela utilizando a heurística que domina, ele é melhor. Como a gente encontra uma heurística, é puramente criatividade, tá? Então, depende muito do problema. Para o problema clássico aqui de planejamento com caminho, uma dica é você pensar no problema relaxado, né? Desconsiderar certas restrições que estão envolvidas no problema. Uma forma de você pensar no problema relaxado, no caso planejamento de caminho, é você assumir que você não tem nenhum obstáculo. Né? E assumindo que você não tem nenhum obstáculo, realmente o menor caminho é você seguir uma linha reta, de modo que essa heurística vai ser a distância euclidiana, conforme a gente já vinha falado.
Então, problema de planejamento de caminho, usar a distância euclidiana. Só que se for 4 conectado, é muito comum se utilizar o que a gente chama de distância de Manhattan. A distância de Manhattan é simplesmente a distância em x somado com a distância em y. Né? Então, isso aqui é como se fosse a distância na hipotenusa do triângulo retângulo. Isso aqui seria a soma dos catetos. Tá? Por quê? Porque sendo 4 conectados, né? Imagina que você está aqui, você começou aqui num certo lugar e você quer chegar aqui num certo objetivo. Né? Se for 4 conectados, você pode até ir fazendo zigue-zagues, né? Mas no fundo você vai andar uma certa quantidade aqui em y e uma certa quantidade aqui em x. Né? Então, mesmo se eu for fazendo zigue-zague, a soma aqui dos quadradinhos que você vai seguir vai ser a soma aqui desse cateto com a soma desse outro cateto, porque você não consegue andar em diagonal, beleza? Então, basicamente são essas duas ideias. E aqui é uma comparação entre o algoritmo de Dijkstra e o algoritmo A-estrela. Né? A gente percebe que por conta da heurística, o A-estrela ele acaba expandindo meio que diretão aqui, tentando chegar no objetivo, enquanto o Dijkstra ele tem uma cara de busca em largura. Né? Ele vai simplesmente abrindo aqui uma fronte e isso faz com que eles tenham que expandir muito mais nós para poder chegar no objetivo. Né? Então aqui o A-estrela já chegou no objetivo, enquanto isso o Dijkstra ele ainda está buscando para poder chegar no objetivo. E ainda não chegou, uma hora de chegar lá. E agora finalmente chegou. Pronto.